Irmãos, pode deixar. Que a paz profunda que emana abundantemente do nosso amado Mestre Jesus desça sobre nós nessa tarde. Que possamos nos abrir nossos corações para recebermos em nós, em nossa vida, toda essa paz, todos os fluidos benéficos que Jesus emana para nós. A nossa casa, hoje eu não vou andar muito, não costumo andar aqui, mas eu torci o tornozelo, então vou ficar mais parado. A nossa casa, o Consolador, ela foi fundada, ela foi criada com dois objetivos principais. O primeiro é o trabalho de desobsessão, tratamento espiritual de desobsessão. Essa era a base, é o grupo que veio de desobsessão, né? E o segundo, que também era uma visão da Dona Leia, que é o estudo, o aprendizado da doutrina. Então a nossa casa foi fundada a partir desses dois pontos. A partir daí, né, especialmente a partir do estudo, que surgiram os outros trabalhos da casa, as outras reuniões mediúnicas, a evangelização, a biblioteca, a livraria, o sebo agora, enfim, né, todos os demais trabalhos surgiram a partir daí. Então a nossa casa, ao longo de mais de 30 anos, veio se especializando no trabalho de desobsessão. E hoje nós somos muito procurados exatamente por causa do tratamento espiritual. E então eu me propus, pelo menos uma vez por ano, isso já o ano passado, né, a vir aqui e falar sobre obsessão e desobsessão, que é o que a gente vai fazer hoje. Também me propus, né, e já fiz esse ano, a falar sobre o Evangelho no lar. Porque o Evangelho no lar é uma prática que é extremamente importante. E os Espíritos nos falam que quando a gente faz o Evangelho no lar, mesmo que ninguém da família participe, que a gente faça sozinho, mas nós iluminamos a casa. E dizem mais ainda, uma família que faz o Evangelho no lar ilumina um quarteirão inteiro. Ilumina com fluidos benéficos da espiritualidade maior. Então eu me dispus a fazer todo ano, pelo menos uma palestra sobre o Evangelho no lar e sobre obsessão. Quem aqui está em tratamento espiritual? Ótimo. Quem aqui já fez tratamento? Legal. Quem não fez tratamento aqui na casa? Vocês não fizeram tratamento espiritual na casa? Sinto decepcioná-los, mas vocês estão fazendo tratamento espiritual. Porque quando a gente vem à casa espírita, a espiritualidade, enquanto a gente assiste a palestra, enquanto a gente está nos eventos espíritas, a espiritualidade está nos trabalhando, ajudando, auxiliando. Então estamos todos fazendo tratamento espiritual. Todos. Bom, para a gente falar sobre obsessão, desobsessão, né, a gente precisa entender primeiro o que é obsessão. O que seria obsessão, então? Se a gente for ao dicionário, né, tem algumas definições, né? Ideia fixa, persistente, que vai determinar a conduta de uma pessoa, né? Comportamento de importunar ou perseguir alguém de forma insistente. Então o dicionário traz essas definições para a gente que tem muito a ver com a gente. Mas a obsessão em termos espirituais vai muito além das definições do dicionário. Vai muito além disso. E para a gente entender realmente o que é obsessão, a gente precisa, em termos espirituais, a gente precisa entender
o que é um obsessor. Que aí a gente vai conseguir entender o que é uma obsessão. Então, o que é o obsessor em termos espirituais? Normalmente a gente acha que, e aliás eu já ouvi isso de algumas pessoas, né? Eu estava passando, estava na fila do banco e aí um obsessor chegou e começou a me perturbar a vida, minha vida. Então acha que a gente vai captando, pegando obsessores a ele. A gente está passando na rua, o obsessor está lá e fala, aquele ali, é aquele ali que eu vou pegar. Né? E, por incrível que pareça, eu já ouvi pessoas falando isso. Mas, na verdade, né, o obsessor, na verdade, na grande maioria dos casos, e a gente fala isso pelo trabalho que a gente faz de desobsessão, são pessoas da nossa convivência. São pessoas próximas de nós em outras encarnações, normalmente. São parentes, às vezes é um irmão, às vezes é um tio, às vezes é uma noiva, um noivo, às vezes é uma pessoa que trabalhava com a gente, às vezes é um amigo, uma pessoa que era amiga. Então isso é importante para a gente começar a perceber, né? O obsessor, gente, foi alguém próximo a nós. Na grande maioria dos casos. É claro que existem casos, né, em que não é assim, mas é a minoria. Né? Um exemplo disso, que a gente poderia pensar agora nesse momento, é, digamos, alguém que foi torturador na Inquisição, por exemplo. Ele torturou pessoas que não eram do círculo de amizade dele, da vida dele, e de repente essas pessoas ficaram com ódio dele e hoje se tornam obsessores. Então existem casos assim, mas a grande maioria dos casos são espíritos ligados diretamente do nosso círculo mesmo de vida, em outras encarnações ou nessa encarnação. A gente tem casos de espíritos que vêm ao trabalho aqui, que estão obsediando uma pessoa que eram companheiros dessa encarnação. Agora, a questão é, o que leva uma pessoa assim, que conviveu com a gente, que tinha, às vezes é nosso irmão, às vezes é nosso parente, né? De repente ficar com tanto ódio da gente, que passa às vezes 50, 100, 500 anos, 1000 anos, a gente já pegou caso, né, de espírito que está mais de 1000 anos com ódio da pessoa, querendo se vingar. O que leva uma pessoa que era, às vezes, nosso irmão, sei lá, nosso amigo, a ficar com tanto ódio da gente e querer se vingar da gente por tanto tempo? O que leva? Uma das questões, e a mais comum, a mais, digamos, a grande maioria dos casos, é pelo mal que nós fizemos à pessoa. Fizemos algo de tão terrível para a pessoa, que isso emocionalmente a abalou tanto, e ela ficou com tanto ódio da gente, que após desencarnar, tudo que ela pensa é em se vingar de nós. E é o que ela quer, é se vingar de nós. E passa séculos. Muitas vezes a gente encarna, desencarna, reencarna, desencarna, e aquele espírito continua nos perseguindo. Dá para fazer ideia da dimensão do sofrimento que a gente causou para essa pessoa? Vocês conseguem se imaginar? Nós aqui. Consegue imaginar você tendo ódio de uma pessoa por séculos, a ponto de chegar um momento e querer persegui-la e prejudicá-la de todas as formas? A gente consegue imaginar isso? Parece uma coisa maluca e distante da gente, não é?
Mas infelizmente é assim. Um outro caso de obsessão é quando existe um amor doentio por nós. Isso acontece, a gente vê também, por exemplo, uma mãe em relação a um filho. O filho reencarna, às vezes reencarna o filho. Deus coloca, por exemplo, aquela pessoa junto com outra que foram inimigos para se acertarem nessa vida. Mas a mãe que ama tanto o filho, não quer que eles fiquem ali juntos. Deus quer que eles se acertem, mas a mãe o ama tanto que quer separar. Então começa a obsediar, começa a criar problemas. Então vejam que não é só pelo mal que fizemos. Também pelo amor a gente pode, digamos assim, conquistar um obsessor. Mas essa é a minoria, né? São poucos os casos que a gente vê assim. A grande maioria, nós prejudicamos alguém de uma forma muito pesada, muito dura, que fez com que ela nos odiasse. Então imaginemos uma pessoa passar esse tempo todo com esse ódio e sofrendo. Porque imagina o quanto essa pessoa sofre. Por séculos, gente. Por séculos. Sofrendo. Conseguem perceber? Muito bom. Agora que nós sabemos quem é o obsessor, quem é o obsediado? Quem que é o obsediado? Vocês devem ter estranhado que o primeiro slide praticamente, quando eu comecei, foi esse slide. Você deve ter pensado, o que tem a ver? Ele vai falar sobre obsessão e desobsessão e começa com uma fala da raposa no Pequeno Príncipe, Acho que todo mundo conhece essa fala, Todo mundo conhece, Tu te tornas eternamente responsável por tudo aquilo que cativas. No livro Pequeno Príncipe, a raposa fala para o Pequeno Príncipe. A grande questão é, se a gente também for querer pesquisar, o cativar, o significado de cativar, é claro que aqui a raposa fala num sentido bom, bonito, mas cativar também tem o sentido de prender a pessoa, aprisionar. Tem o sentido de tirar a liberdade da pessoa, enfim, subjugar. Se você for lá no dicionário, você vai ver que tem todos esses significados. Então, na verdade, o obsidiado, para a gente saber quem é aquele que, de certa forma, pelo mal que fez, cativou por muito tempo uma pessoa que a odeia, que quer se vingar. E aí, se a gente for pensar nessa frase, nós nos tornamos responsáveis por aquele espírito, por aquela pessoa a quem prejudicamos. E que está há séculos sofrendo por algo que nós fizemos. Então, olhando por esse ângulo, quem é o grande responsável pelo processo obsessivo, por qualquer processo obsessivo? É o obsessor? Não, gente. Somos nós. Nós somos os grandes responsáveis. Porque nenhum espírito vem nos obsediar de graça. O espírito está lá, livre, certo? No plano espiritual. Com tudo à disposição dele. Aí ele vai escolher uma pessoa para, olá, vou no Luiz Henrique e vou obsediá-lo. Claro que não, gente? Claro que não. Estou só brincando, viu? Claro que não.
ele vem nos obsediar porque nós fizemos o mal para ele. Então nós somos os responsáveis pelo processo obsessivo. Conseguem perceber? Percebe que é uma visão, na realidade, diferente do que normalmente a gente tem, porque a gente acha que nós temos alguém que está nos prejudicando e a gente vem fazer o tratamento para se livrar desse alguém. Não é assim que normalmente a gente pensa. Eu estou sofrendo um processo obsessivo, então eu vou me livrar desse espírito, dessa pessoa. Eu estou chamando de pessoa para colocar igual a gente, né? Porque a gente fala espírito, a gente pensa, espírito, né? Esquecemos que nós somos espíritos, né? Bom, mas aí tem uma pergunta que vocês devem estar se fazendo. Como é que o obsessor nos encontra? Porque vejam só, nós o prejudicamos, digamos, há 100 anos atrás. Depois disso, talvez nós já tenhamos tido outra encarnação, ou pelo menos estamos em outra encarnação hoje. Não é mesmo? Talvez naquela outra encarnação, quando eu prejudiquei aquela pessoa, aquele espírito, eu fosse mulher. Com certeza tinha outro nome, com certeza tinha outra fisionomia, outro tamanho, sei lá, era mais magro, mais gordo, não é mesmo? E como é que esse espírito, depois de 100 anos, encontra a gente? Já pararam para pensar nisso? Como é que o obsessor nos encontra? Alguém tem alguma ideia? Como é que ele nos encontra, gente? A grande questão é que tudo que nós fazemos, todo o mal, ou até o bem que nós fazemos, fica gravado em nós. Fica gravado em nós, espíritos imortais. E isso se projeta no nosso perispírito. Então, cria entre nós e aquele espírito a quem prejudicamos, como que se fosse vamos dizer, um fio. Como se fosse um fio que nos liga àquele espírito. Porque aquilo está gravado em nós. Então, esse espírito vai nos encontrar pela nossa frequência vibratória daquilo que fizemos a ele. Deu para entender, gente? Então, o mal que nós fizemos a ele, enquanto nós não resolvermos aquele mal, não resgatarmos os débitos, não pagarmos a dívida, entre aspas, não aprendermos com aquela situação para que não cometamos os mesmos erros e não o coloquemos de volta no lugar que lhe era de direito, porque vejam só, para a pessoa ficar com ódio da gente por séculos, com certeza a gente atrapalhou a ordem normal da vida dela. Vocês concordam comigo? A gente atrapalhou. Então, enquanto a gente não resgatar isso, existe como que se fosse um fiozinho que nos liga a ele. E pode passar 1000 anos, ele vai nos encontrar. Ele vai nos encontrar. Porque existe uma ligação entre nós. E é interessante, porque às vezes eles vêm aqui na reunião de desobsessão, e a gente fala, olha, mas ele é uma criança hoje. Ele fala, não, ele está enganando vocês, ele não é criança, não é assim? Ele não é criança, ele era assim, assim, assim. Então vejam que essa ligação, para ele é presente, é hoje, é agora, não é há 1000 anos atrás. Imagine o mal que a gente fez para essas pessoas. Bom, e como que o obsessor consegue atuar sobre a gente? Como é que ele consegue nos prejudicar? Como é que ele vai fazer para nos prejudicar? O obsessor tem basicamente 2 métodos, através do pensamento e através da manipulação de fluidos. O que quer dizer isso? Através do pensamento, ele emite pensamentos para nós e nos envolve
com aquele pensamento. E através da manipulação de fluidos, causando problemas, derrubando coisa, enfim, aí mil possibilidades, né? Para a gente entender isso parece meio aleatório, mas quem aqui já entrou num lugar e se sentiu mal com os fluidos daquele ambiente? Acho que todo mundo já teve essa experiência, não? Percebem que é a mesma coisa, né? São fluidos que não estão em harmonia com os nossos e, com isso, a gente acaba se sentindo mal. É assim que os obsessores atuam sobre nós. Pelo pensamento e através de manipular esses fluidos. Que para um ser desencarnado não é uma coisa até fácil de fazer. Eles fazem de forma bastante simples. Muito bom. Agora a questão, isso assusta um pouco a gente, né? A gente pensar que o espírito pode manipular fluidos e nos prejudicar assim, pode através do pensamento nos prejudicar. Será que ele pode tudo? Por exemplo, se ele quiser nos matar, o espírito tem tanto ódio de nós, e é muito comum isso, viu? Os espíritos vêm e falam, eu tinha vontade de matar, se eu pudesse eu o matava. Será que ele pode fazer coisas assim? E mais ainda, como é que ele consegue fazer essas coisas para nos prejudicar? Então, não, ele não pode tudo. O espírito não pode tudo, o obsessor não pode tudo, né? Ele só vai nos atingir, efetivamente, quando nós abrimos a nossa porta mental, os nossos sentimentos para a atuação dele. Mas isso dentro do que é permitido por Deus. Então o Espírito vai poder atuar para a gente dentro daquele limite que Deus impõe, de acordo com o que nós fizemos para Ele. E somente quando a gente abre a nossa porta mental e o nosso sentimento. Se a gente não fizer isso, eles não conseguem atuar sobre nós. Não conseguem atuar sobre nós. Para a gente ter uma ideia disso, eu vou lembrar uma história do Chico, que talvez vocês conheçam, imagino que a maioria conheça. O dia que o Chico estava na casa dele e do nada caiu, foi ao chão, tomou um tombo. Alguém conhece essa história? Pouca gente conhece essa história. Puxa. Pois bem, ele estava lá, tomou um tombo, né? E antes que ele se levantasse, Emmanuel apareceu para ele e falou, Chico, agradeça. O Chico ficou meio assim. Emmanuel repetiu, Chico, agradeça. Chico ainda meio, como assim, né? Acabei de cair. Emmanuel, mais firme ainda, agradeça. Aí o Chico se levanta, bondoso Pai, agradeço por esse tombo, agradeço por estar bem, né? Por não ter acontecido nada pior e tal. E tudo bem. Aí Chico, como assim, né? Foi falar com o Emmanuel. Como assim? Eu caí, tropecei, caí, sei lá como é que eu caí, escorreguei, eu não sei nem como eu caí. E você me fala para agradecer, né? Não faz muito sentido, né? Ele falou, não, Chico, sabe o que acontece? Tinha uma turba de espíritos que queria atuar sobre você. Mas enquanto você mantém o teu pensamento elevado, eles não conseguem. Então o que eles fizeram? Eles criaram uma situação para você cair, você reclamar. Nesse momento, você abriria a tua porta mental, o teu sentimento, e eles conseguiriam entrar, porque você baixaria a sua frequência vibratória. Olha isso, gente. E agora uma pergunta bem sincera para vocês. Alguém aqui já caiu e agradeceu?
Eu torci meu pé. Quando eu fui resmungar, eu falei, opa, agradeça, vamos agradecer, né? Não foi nada pior. Mas vocês percebem, gente, que nesses momentos onde a gente baixa a nossa vibração, é por onde o obsessor entra. Porque aí ele entra em sintonia com a gente, e aí deita e rola. Então, mais uma vez eu pergunto para vocês, quem é o grande responsável pelo processo obsessivo? Nós. Se nós não entrarmos naquela frequência, mantivermos o nosso pensamento sempre elevado, não tem obsessor que consiga fazer nada contra a gente. Percebem? Muito bom. Já vimos o que é obsessor, já vimos quem é o obsidiado, né? Na verdade, vamos ver então o que é desobsessão, não é? O que é desobsessão? Seria talvez a gente se livrar um trabalho de desobsessão, um tratamento de desobsessão seria a gente se livrar daqueles espíritos que nos perseguem? Isso seria um trabalho de desobsessão? Muita gente vem achando que é isso. E eu confesso que eu no começo também pensava. Eu fiz um monte de tratamento de desobsessão na casa, né? Já até falei uma palestra aqui, né, sobre isso. E eu confesso que eu pensava assim, tem um espírito que está me prejudicando e eu quero me livrar dele, né? Santa ingenuidade, achava que era um espírito. Que bom, se fosse um espírito obsessor, só se livrou e acabou. Gente, vocês acham que nós somos bonzinhos lá atrás? Prejudicamos muita gente, tem muita gente que tem ódio da gente. Bom, então vamos ver, né? A questão da desobsessão. O trabalho de desobsessão, ele tem dois aspectos, duas partes. O primeiro é o tratamento do obsessor. A gente tratar o obsessor. E o segundo é o tratamento ao obsidiado. Então, quando vocês vêm aqui, né, quem está em tratamento, e vem aqui, né, o tratamento do obsessor a gente vai fazer lá dentro. Mas e o tratamento de vocês, de nós obsidiados? O tratamento, então, ao obsessor, a gente vai fazer na reunião mediúnica, né, na reunião de desobsessão. Não é só na reunião, daqui a pouco a gente vai ver. E a espiritualidade superior vai auxiliar esses irmãos. Como eu disse, são irmãos que estão em sofrimento por nossa causa. Então eles precisam do quê? De auxílio, de tratamento. Eles não precisam ser apenas espantados de nós, retirados da nossa presença. Para eles, ser retirados da nossa presença é o bem, é super benéfico, porque eles têm ódio da gente. Imagina ele por 100 anos odiar a gente e aí encontra com a gente e fica nos vendo. Imagina o sofrimento que é para ele. Então, afastá-lo de nós é extremamente benéfico para eles. Tudo bem? Uma outra questão do tratamento do obsessor é a reforma íntima do obsediado. Porque vamos pensar assim, só espírita que tem obsessor, processo obsessivo? Só espírita. E como é que fazem os outros? Vão ficar o resto das encarnações sendo obsediados por aquele espírito? Porque, na verdade, a bem da verdade, só o espiritismo e outros tipos de seitas e coisas assim, nesse sentido, ou seja, que lidam com espíritos dessa forma, é que tem condições de fazer um trabalho de desobsessão. Vocês concordam comigo?
Mas e quem nunca ouviu falar em espiritismo? Quem está lá no Himalaia, não vai ter obsessor? Como é que ele vai se conseguir resolver o problema? O que quase toda palestra espírita a gente fala: reforma íntima, reforma íntima. Quando a gente muda, quando a gente mantém o nosso padrão vibratório elevado, o obsessor não consegue nos atingir. Quando a gente muda, quando a gente reforma, o próprio espírito vê, e às vezes eles vêm aqui e falam isso, né? Vê que a gente mudou e ele se toca, fala: puxa, ele mudou. Ele não é mais o mesmo. Eu também posso mudar, não é? Quantas vezes vem espírito e fala: eu não vou mais ficar com ele porque eu percebi que ele não é mais o mesmo. Ele não faz mais o que ele fez naquela época. Então, reforma íntima. Bom, e o tratamento ao obsidiado? Esse é o problema. Quem aqui está em tratamento e pensa, está fazendo tratamento espiritual e pensa que eu estou em tratamento? Quem aqui? Normalmente a gente pensa que a gente está em tratamento para se livrar daquele espírito. A gente não pensa que a gente está em tratamento para nós. Não é? Então essa é a parte difícil. O tratamento do obsidiado. Bom, no caso aqui do Consolador, como eu falei, esse trabalho tem mais de 30 anos. E ao longo do tempo foi se desenvolvendo uma metodologia, né? E nós temos no Consolador uma metodologia muito particular de tratamento de desobsessão. Então, quando começa o tratamento do obsidiado? Alguém sabe me dizer? Quando realmente começa? Não. Quando ele agenda a entrevista. Quando a pessoa manda um WhatsApp ou liga e marca com a Mara, com a Cleia, de fazer a entrevista, a espiritualidade superior responsável pelo trabalho separa alguns espíritos, uma equipe de espíritos que vai acompanhar aquela pessoa para saber qual é o problema, o que acontece, por que daquilo, se inteirar de todo o processo. Então ali começou o tratamento. Quando a pessoa agenda a entrevista. O tratamento começou ali. E aí a pessoa não vem na entrevista. A espiritualidade foi pesquisa o passado. E aí a pessoa não vem na entrevista, não é mesmo, Mara? Não, nem vou comentar isso. Então, no agendamento já tem uma equipe que vai acompanhar aquela pessoa e aqueles espíritos para saber o que acontece, para saber qual é o problema, o drama que está envolvido naquilo lá. E aí, na entrevista, o tratamento continua. Quem já fez entrevista deve ter percebido que só tem duas pessoas que fazem a entrevista, a Mara e a Cleia. Ninguém mais faz a entrevista. Por que disso? Primeiro, porque são as pessoas preparadas efetivamente para esse tipo de entrevista. Não é a mesma coisa, por exemplo, que a gente tem outra entrevista aqui, na quinta-feira, para outro tipo de trabalho, e que não tem que ser uma pessoa preparada nesse sentido. Segundo, que são acompanhados, todo esse trabalho é acompanhado por essa equipe, por esses espíritos superiores. E um terceiro ponto, tanto a Mara quanto a Cleia são
médiuns que trabalham no grupo de desobsessão. Então, muitas vezes, quando eu digo muitas vezes, a gente depois pergunta para as duas, a maioria das vezes a espiritualidade já aproveita a mediunidade delas ali para começar o auxílio àqueles espíritos. Por isso que não é qualquer pessoa que pode fazer a entrevista. Então vejam a responsabilidade que é. Vejam a responsabilidade. E aí, ali na entrevista a gente já recebe um monte de orientações, não é mesmo? Todo mundo que está em tratamento fez a entrevista, viu, né? Recebe a orientação, fazer o evangelho no lar, fazer um monte de orientação. Isso, seguir essas orientações, já é fazer o tratamento. Para os espíritos, não para nós. É o tratamento do obsidiado, né? Só que até aqui, a responsabilidade, até esse momento, a responsabilidade, entre aspas, do tratamento, é da equipe de desobsessão. Fez a entrevista, marcou a entrevista, fez a entrevista. Até aqui é a responsabilidade da equipe, né, de desobsessão. Mas a partir daqui, a responsabilidade passa a ser da pessoa tratada. Percebem, gente? Agora é a parte que compete ao tratado, ao obsidiado. Tem que fazer a sua parte. Está dando para acompanhar isso? É claro que a equipe continua trabalhando, vai ter reunião mediúnica, vai ter tudo isso, né? A gente faz a nossa parte e a espiritualidade superior faz mais ainda a parte deles. Acompanham o tratado, já vão trabalhando aqueles espíritos obsessores e tudo mais. Agora, o que compete ao tratado? Iniciar a prática do evangelho no lar. Quem daqui está fazendo tratamento e faz o evangelho no lar? Quem aqui não faz o evangelho no lar? Estão perdendo tempo. A prática do evangelho no lar foi instituída por Jesus. Ele iniciou, eu até fiz uma palestra já aqui sobre isso, ele iniciou. E André Luiz nos fala que quando, como eu falei agora há pouco, quando uma família faz o evangelho no lar, o quarteirão inteiro se ilumina. Isso compete ao tratado, iniciar essa prática. Participar do cursinho. Por que a gente tem esse cursinho? As pessoas não querem vir no cursinho, as pessoas vêm uma vez, não vêm mais. Exatamente. Já faz parte do tratamento para ela começar a aprender, entender o processo, entender o que é aquele processo, aprender até a fazer o evangelho no lar, né? Outra coisa, assistir às palestras com atenção. Assistir às palestras com atenção. Isso é tratamento, gente. Isso é tratamento. E eu digo mais. Quando a gente assiste a palestra com atenção, e quando a gente começa a pensar a respeito daquilo, sentir, os nossos obsessores se tocam. E falam, olha, várias vezes eles falam lá, ele está tentando mudar. Ele está tentando mudar. Percebem? Então você já está mudando o ambiente. Outra coisa, não faltar ao tratamento. Não faltar ao tratamento. Por quê? A minha mãe, isso é uma norma que vem lá da Dona Leia, se a pessoa faltar 4 vezes sem justificativa, 3 vezes sem justificativa, 3, né? 4 vezes sem justificativa, ela tira do tratamento. Ah, porque ela é malvada? Não. Isso é orientação dos espíritos. Porque os espíritos dizem, nós fazemos a nossa parte. Agora, se o tratado não está interessado sequer em vir para assistir uma palestra,
envie para tomar o passe, nós não podemos fazer nada. Eles respeitam, não vou nem dizer 100%, 200% as nossas escolhas, o nosso livre-arbítrio. Então, se a pessoa não vem ao tratamento, falta 4 vezes, a própria espiritualidade manda tirar do tratamento. Por quê? Porque não vai adiantar nada que eles possam fazer. Percebe? E não adianta depois ir lá brigar com a Maria Olívia, né? Não estou no caderno. Não está. Não está. Por quê? Por isso. Porque não vai adiantar o tratamento. Não adianta a pessoa vir uma vez, falta 10. Vem outra vez, falta 5. Não vai resolver. Não vai ajudar. Tomar o passe, né? Como a gente fala, com o coração aberto. O passe ali, gente, é mais do que um tratamento. É a gente se equilibrar, se harmonizar. É o momento da gente se sintonizar com os espíritos superiores. A gente tem notícia, né, inclusive na literatura, de pessoas que vêm tomar passe na casa espírita, mas totalmente fechadas. Os espíritos usam esse termo, pessoa refratária. Não vai servir, não vai funcionar. E uma das coisas mais importantes é a mudança. Mudança de pensamentos, mudança de atitude, reforma íntima. Porque o que acontece se a gente não muda? Vem, faz o tratamento, os espíritos são ajudados. Eles vêm na reunião e são ajudados. A espiritualidade ajuda, leva, eles vão deixar de sofrer por nossa causa. Claro que eles têm o caminho deles, vão ter que resgatar o que eles fizeram de errado, mas eles são ajudados. Se a gente não muda, o que está acontecendo? É o caso do Chico. Se ele tivesse reclamado quando caiu, o que aconteceria? Então, se a gente não muda, a gente está entrando novamente em sintonia com obsessores. E convenhamos, se hoje a gente já não é muito bom, imagina 5 encarnações atrás. Há 10 encarnações atrás. Então imagina quanta gente a gente prejudicou. Então com certeza não vai faltar obsessor para nenhum de nós, tem para todo gosto. Né? Então o que a gente precisa? Mudar, reforma íntima. Reforma íntima. Ixi, o tempo já está correndo. Vou agilizar. Bom, o que acontece, vamos falar rapidinho, quando nós começamos o tratamento de desobsessão? O que acontece? Isso aqui é muito legal. Bom, é óbvio que o obsessor vem aqui a primeira vez, não sabe, se ele não conhece uma casa espírita, não conhece tratamento, nada disso, ele vem a primeira vez, ele chega aqui e fala, esses caras estão falando de reforma íntima, se a pessoa está tomando passe, sendo equilibrada, eu não vou conseguir mais atuar sobre ela. Então, vocês acham que eles ficam felizes que a gente vem fazer o tratamento, vem à casa espírita? De forma nenhuma. Eles não querem que a gente promova a nossa reforma íntima. Porque se a gente fizer isso, a gente não sintoniza mais com eles. Percebe? E aí como eles agem? O que eles vão fazer? O que eles vão fazer? Quem aqui, no dia de vir para o tratamento, dá tudo errado? Acontece um monte de coisa, chega a visita, carro que quebra, não sei o quê. Quem aqui? É óbvio, né, gente? Os espíritos vão querer impedir que a gente venha. E aí a gente fala, tá tudo complicado, eu não vou. E ele fala, beleza, ganhei. Não é mesmo? É lógico, né, gente? Se fosse a gente não ia fazer isso. Não querer que viesse. Se eu fosse obsessor, não ia querer que a pessoa viesse aqui para se melhorar. Não é mesmo? Aí, tentaram impedir a gente de vir e não deu certo. O que eles fazem?
faz a gente dormir na palestra. Quem aqui, às vezes, tem aquele sonho, aquele sono que não se aguenta? Hã? Quase ninguém, né? O que é isso? Os espíritos viram que não impediram a gente de vir. Tudo bem, então vou impedir de que eles recebam os benefícios. E a gente tem aquele sono insuportável, que a gente tem que segurar firme para não dormir. Se a gente dorme, mais uma vez, oba, ganhei. Não é? O que mais? Outra coisa que é muito comum. Tentam fazer a gente se sentir mal após tomar o passe. É comum a gente ver a pessoa sair e falar, eu não venho mais nesse centro, porque eu tomo passe e saio e eu fico ruim. Lógico, né? É claro. Então vejam só com as artimanhas que eles têm. Tomou passe e se sente mal, semana que vem volta para tomar passe. É sinal de que o tratamento está fazendo efeito. Mas muitas vezes, quando nada disso deu certo, eles têm uma tática genial. Eu chamo de tática genial. Eles se afastam de nós e a gente melhora. Muitas vezes eles até nos ajudam nas coisas do nosso dia a dia e a gente fala, estou bem, não preciso mais ir. E aí a pessoa não vem antes de ter alta. A pessoa não vem mais. E aí, no primeiro tropeção que a pessoa reclamar, estão eles de novo. Só que aí eles vêm com uma carga mais forte. Por quê? Porque eles sabem que nós não demos continuidade ao tratamento. Provavelmente a maioria não volta mais quando é assim. Vê como são ardilosos, né? Ou então, o contrário, a gente vem fazer o tratamento e aí eles aumentam o ataque. A pessoa piora pra caramba, as situações pioram, a casa fica bagunçada e tudo, né? E aí a pessoa fala, aquele tratamento lá não é legal não. Olha como as coisas estão piores. E aí não vem mais. E, gente, é exatamente nesses casos, nesses momentos, que a gente tem que ir. É nesses casos que a gente precisa, porque é sinal de que está funcionando. Senão eles não precisariam fazer nada disso, não é verdade? Se não tivesse funcionado, deixa vir e boa. O que compete ao tratado, então? É vir ao tratamento. É promover sua reforma íntima. É entrar num grupo de estudo, é aprender. É estudar, é trabalhar no bem, entrar em algum trabalho no bem que beneficie outras pessoas, porque aí os nossos obsessores vão ver e vão falar, puxa, ele está melhor, ele mudou, ele não é mais o mesmo. Se ele mudou, eu também posso mudar. E aí com isso, vale, mais uma vez, tu te tornas eternamente responsável por tudo aquilo que cativas. Porque se nós promovemos em nós a reforma íntima, quais são os espíritos que nós vamos cativar? São os espíritos bondosos, são os espíritos de luz. Então a gente sai de um momento em que a gente cativou espíritos que nos odeiam, que iriam se vingar de nós, e vai para um momento onde a gente cativa espíritos de luz que querem nos auxiliar e que estão conosco. Esse é o tratamento de desobsessão. Em linhas bem simples e curtas. Que Jesus nos abençoe, que a gente possa nos sintonizar com os espíritos de luz e que a gente possa entender
que antes de querermos nos livrar dos obsessores, nós deveríamos querer orar por eles e saber que nós somos responsáveis por eles estarem naquela condição. E tentar ajudá-los a sair daquela condição, melhorando a nós mesmos e orando por eles. Que Jesus nos abençoe.